Que alegria te ter em mais um episódio do Restitui Podcast. Eu sou Letícia Soares, estou aqui com a Fran, que é a nossa especialista, a nossa mentora. E hoje nós vamos aprender um pouco mais desse universo, Fran, que lá no primeiro episódio, quem ainda não assistiu pode assistir. Tu compartilhou com a gente a tua história e hoje tu, como uma mentora de mulheres, tem já ajudado muitas mulheres nos seus relacionamentos. Esse é o teu foco principal? Sim. É o que eu mais tenho buscado a todo momento, porque eu sei o quanto é difícil estar vivendo aquele momento e não ter ajuda, não ter para onde ir. Isso é muito triste. Tu compartilhou com a gente que tu vivenciou na pele, né, o que é ter um relacionamento difícil, passar por um momento de traição, passar por essas dores. De repente a gente está aí conversando e tem mulheres que estão nos assistindo e que podem estar realmente naquele momento em que tu se encontrava. O que uma mentoria contigo, o que tu faz na tua mentoria que ajuda essas mulheres a saírem do fundo do poço ou desse momento difícil que elas estão vivendo e faz elas viverem uma outra história, uma nova história na vida delas? O que acontece? A maioria delas já chegam totalmente destruídas. Uhum. E então, nós fazemos todo um trabalho em cima dela, da autoestima dela primeiro. Trabalhamos a identidade, para depois a gente ir em busca do tal relacionamento. Entendi. Né? Porque o que vai acontecer? Se eu estou com dor, se eu estou ferida, ao mesmo tempo, eu também estou com raiva, eu também estou com ódio, desejo de explodir a outra pessoa. Então, a primeira coisa é tirar essa dor, não de tal forma que ela vai sair completamente. Não, dor é dor. Mas trabalhar essa dor através do perdão. Olha só, então o primeiro passo é o autoconhecimento. Olhar para dentro e conseguir trabalhar com aquilo que se tem dentro. Seria mais ou menos por aí, mais ou menos isso? Trabalhar com o que você tem de melhor, o que você poderia mudar para você, por você. Já começando a trabalhar a autoestima dela em primeiro momento. Porque ela tá tão destruída que não se olha mais. Se olhar no espelho, só se realmente, vou escovar os dentes e tem um espelho ali, só nessa... Por obrigação. Por obrigação, né, casualmente. E é tão difícil para elas quando elas chegam, é tão destruidor aquele momento, que quando elas chegam assim, elas já chegam achando que não tem mais nada para elas. Não tem mais o porquê de dar continuidade em qualquer coisa na vida. Porque já foi tirado tudo dela. O amor, a dignidade, a identidade, a destruição é total. E quando tem filhos no meio? Difícil, né? É a coisa mais difícil que existe, porque a criança... ela visualiza tudo aquilo ali, ela enxerga tudo aquilo ali. E a criança, ela começa a chamar atenção para ti. Para si. E aí, então, ela começa a chamar a atenção da mãe, ela começa a ir até a mãe, e eu vivi isso na pele. Então, imagina uma mulher que tem mais de um filho. E aí, eu pergunto a questão financeira, como é? Será que ela é dependente do marido? Tudo isso eu vou investigando dentro da mentoria, né? Porque existem várias questões. Tem mulher que... outro dia eu recebi uma mensagem de uma mulher dizendo assim: oi, tudo bem? Eu, respondi. Oi, tudo bem? E aí ela me ligou pelo Instagram mesmo. E eu atendi. E ela falou assim: quero me separar. Então, aquilo pra mim já foi um baque, né? Porque normalmente eu restituo o casamento, eu não faço separação assim, né? Eu não ajudo a identidade delas pra se separar. Entendi. E aí, então, eu comecei a conversar com ela, eu dei uma atenção especial, a gente foi conversando, inclusive eu tava dirigindo, fui conversando. E eu percebi o quanto ela estava ferida por questão de uma traição. E ela perdoou, mas ela perdoou com ódio, com raiva dentro dela. Então, o perdão dela saiu da boca para fora, não foi de dentro para fora. Entendi. E nós nos curamos, né, de dentro para fora. E aí, então, eu fui conversando com ela, fui levando a situação.
Até que um momento ela chegou e disse assim pra mim: tá, mas o que eu vou ganhar se eu ficar com ele? E aí eu perguntei: o que tu vai perder se ficar sem ele? Quem vai perder? Tu tem, daí fui perguntando: tu tem filhos com ele? Tenho. Mas eles também já estão cansados de tudo. Mas eles estão cansados de tudo o quê? Da briga dos dois ou do pai? Porque criança não se cansa dos pais, né? Então, são muitas questões, assim, dentro de uma mentoria que eu vou trabalhando até a gente chegar ao momento de cuidar realmente da identidade dela. Primeiro, a gente vem trazendo toda aquela situação, a gente faz todo um diagnóstico daquele momento, né? E aí, então, vamos agora trabalhar a autoestima dela, vamos trabalhar o eu dela, e aí agora nós vamos trabalhar o perdão. Entendi. Que legal. Então, esse diagnóstico é um diagnóstico que tu faz da vida dela, da situação real dela. E na maioria das vezes eu acredito que sejam histórias de muita dor, assim. Qualquer mulher que esteja passando por isso, tu aceita o desafio, assim, de conversar, de mentorear, de estar perto? Tu faz algum tipo de seleção? Depende da história, depende da situação? Como é que funciona isso? Não existe uma seleção, porque as dores são todas iguais. Todas as dores são iguais. O choro, a decepção, o medo, baixa autoestima. As dores são todas iguais. E o que acontece é que nessa mudança do seu eu para o outro eu, um eu melhor, tu começa a olhar para trás e descobrir, realmente, eu poderia ter acertado nisso, eu realmente errei nisso. Então, não tem como eu fazer uma seletiva de qual vou pegar, qual que não, tal. Mas aí, quando a gente faz o diagnóstico, por que não tem como? Porque quando a gente faz o diagnóstico, a comunicação dela já me traz o que eu preciso saber. Olha só. Então, por isso, precisa haver toda uma conversa antes, a gente chama da sessão 0, né? Que dentro da sessão 0, a gente só vai bater um papo igual nós duas estamos batendo aqui. É esse bate-papo que eu vou pegar a comunicação dela, vou trazer para o meu eu agora e dizer assim: e aí? Que legal. Sabe que é interessante isso? Porque pode ser que existem mulheres que elas estão enfrentando esses problemas, elas estão passando por esse momento de dificuldade, mas elas têm vergonha. Sim. Vergonha de conversar com alguém, vergonha de procurar ajuda. Às vezes pensa que eu consigo sozinha, eu posso sozinha. Só que isso vai fazendo com que ela se afunde cada vez mais e dificulte a situação. Só que tu trouxe uma coisa aqui que eu achei muito legal. É como uma conversa, né? Sim. Que a gente vai colocar pra fora. E às vezes a gente conversa com tantas pessoas que não podem nos ajudar, e essa é uma conversa especializada, porque tu estudou e tá preparada pra ouvir. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que existem mulheres que não buscam essa ajuda porque não querem se expor. Mas a vida dela já está exposta, porque ela já comentou com a amiga, que a amiga já comentou com a outra amiga, e que essa outra amiga conhece um parente, um outro amigo, e comentou: olha só, os dois estão se separando. Olha, fulano foi lá e traiu ela. E ela ainda tá com ele. Sabe? Ela já se expôs a partir do momento que ela se abriu com a amiga, com a tia, com a prima, com a irmã. E aí um vai comentando a vida do outro. E o mais certo que existe é você se expor com quem realmente vai poder te ajudar. E outra coisa, receber conselho de amigos pode dar briga, pode dar desentendimento. Por quê? Porque tu tá com os olhos tão fechados que você não vai aceitar certas coisas. E aí o outro vai acabar sendo errado pra você. Às vezes até uma pessoa que a gente ama, né? É do círculo de amizade, Sim. de relacionamento, vai falar uma coisa. Muitas amizades já se acabaram por conta de falar coisas. Eu vou contar uma história aqui. Não vou citar os nomes, mas eu conheço uma pessoa que tem um relacionamento conturbado. Mas ela, por si só, é uma pessoa que não aceita não. Tá sempre brigando, um ciúme, obsessão. É uma obsessão terrível pelo namorado. Então,
namorado ou marido, porque horas estão juntos, horas estão separados, horas são casados, horas estão namorando, porque aí ele larga ela na casa da mãe e eu tô vivenciando isso junto, tá? E aí, então, o que eu acho mais engraçado é que a mãe chega e fala assim pra ela, ele não vale nada, larga ele de mão, não adianta. Ou seja, olha só os conselhos que a gente recebe quando a gente tá numa situação de relacionamento. Sim. Às vezes o cara nem tá traindo, mas gosta de estar com os amigos. E aí, com quem que tu tava? Quem tava lá? Qual era a fulaninha? Então fica uma situação assim de possessividade e obsessão ao mesmo tempo. E o homem, por si só, ele não sabe lidar com isso. Às vezes o ambiente que a mulher está inserida é um ambiente tóxico, né? Sim. Que realmente inflama algo que às vezes não existe. E isso é uma das coisas que eu mais pego, assim, e converso com elas dentro de uma mentoria. É o que eu mais falo. Vê com quem tu anda. Vê os tipos de assunto que vocês abordam. Que tipo de conhecimento vocês vêm buscando nesse meio de amizade que você está. Porque os semelhantes se atraem, a gente costuma dizer isso. E não adianta, se você vive um relacionamento que está arrastado, tu vai conhecer mulheres que tá com o relacionamento arrastado e elas começam a fazer grupinho. Ai, mas o meu também tá fazendo, não aguento mais, eu tô... Sabe? E elas começam... Lembra que eu contei na história passada? Que eu encontrei uma colega, Sim. A gente saía pra beber, e aí aquilo me aliviava, porque eu achava que ia acabar no outro dia ela já me chamava de novo. Ela estava vivendo a mesma coisa que eu. Ela estava namorando um rapaz, ele traiu ela com uma outra menina, e aí ela descobriu, os dois brigaram, e daí ficava naquele vai e vem, igual eu estava com meu marido na época, e... os semelhantes se atraem, então tu precisa mudar tu tá vivendo isso, muda o seu meio de pessoas. Começa, se tu tá com um casamento que tá se arrastando, começa a andar com pessoas que tu sabe que o casamento é bom, que tem um casamento que dá pra você tirar proveito daquilo que eles vivem durante a sociedade. Claro que dentro de 4 paredes é tu e tu, né? Não tem como saber, né? Então, é isso que eu sempre venho dizendo, que eu trago isso para elas sempre, É muito importante, porque a mentoria é um local de confiança, de confiabilidade, de segurança, em que a mulher ela pode abrir o coração dela e pode falar das suas dores e... ainda mais numa mentoria como a tua, que é especializada nisso, tu já viveu e tu conhece histórias, muitas histórias de quem está vivendo, Sim. quem já viveu isso também. Então, tu consegue ter a empatia, entender, e não só isso, porque às vezes se alguém vai falar de um assunto que a gente até entende e pensa assim, nossa, poxa, que difícil, mas não viveu ou não tem as ferramentas necessárias para ajudar, o máximo às vezes tu vai poder dar um tapinha nas costas e dizer, nossa, eu tô aqui, vamos chorar junto. Mas agora, quando tem alguém como tu, que estudou, que conhece e que vai poder auxiliar, poxa, aquela história realmente pode ser transformada, né? Mas tu sabe que tu falou uma coisa bem interessante. Eu vou dar um tapinha nas costas, eu tô aqui. Uma coisa que não acontece conosco. A gente jamais vai dar um tapinha nas costas e vai dizer que tá junto, sabe por quê? Por quê? Porque ela tem que chorar sozinha, ela tem que viver o processo. Eu tô ali pra ser a carrasca. Entendi. Olha, gurias, não pensem que vocês vão chegar aqui colocando a culpa nele e se vitimizando, porque eu não vou deixar você se vitimizar. Porque o que acontece? A mulher, quando ela chega no momento, ela chega se vitimizando. É assim, tem a amiga, né? Sim. Aí ela chega pra amiga. Ai, amiga, ele passou a noite fora de casa. Sério, amiga? Eu não acredito, eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo. Sério, amiga, conta mais, meu Deus, vamos atrás. Não, a gente não entra junto nesse embalo, a gente já chega perguntando, e o que você poderia ter feito de diferente? Entendi. Por quê? Porque se eu me vitimizar junto com ela, se eu chorar junto com ela, eu tô me jogando no abismo junto, né? E outra coisa que eu acho muito legal, quando existe a mentoria em grupo. Olha só, como é que é essa experiência? É muito show. O que acontece?
a gente abre a mentoria, pode ser online ou presencial, tem espaço para isso, né? E aí, então, a gente faz aquela rodinha, né? De pessoas. E o mais interessante é que elas começam a se comunicar, a falar, eu sou fulana. E aí todo mundo dá o seu diagnóstico. Ali, pra mim, elas estão me dando o diagnóstico, né? Sim, pras contando outras, a história. E pras outras, elas... Oh, nossa, isso aconteceu comigo. E é muito interessante que todas elas chegam se vitimizando. Claro, elas estão fracas, eu entendo, né? Eu também vivi isso. Mas todas elas vêm trazendo a situação que o cara é o carrasco. E né? Ele fez errado, fazer o quê? Aí o que acontece? Eu tô ali tirando o diagnóstico de cada uma. E aí, quando eu venho, começo a trabalhar e tal, e aí eu começo a mostrar onde elas também erraram, e elas se assustam. Sim. E aí elas começam, elas mesmas falar, sabe? Tal dia eu fiz tal coisa e eu sei que eu errei nisso. Aí a outra, ela levanta a mão e fala, sim, eu também. Nossa, eu nunca parei para pensar o quanto eu estava errando neste momento. E aí elas começam a se... Como que se fala assim? Elas começam a trazer consciência. Elas vão se dando conta, né? Vão se dando conta o quanto elas também erraram naquele momento ali. E daí, tipo, a ficha que cai para uma... Cai para outra Cai também. para outra. Só no fato, sem eu usar ferramenta nenhuma, só eu trazendo para elas consciência daquilo que elas chegaram se vitimizando. Olha só, que sabe? interessante. E aí, então, uma vai caindo a ficha, cai para outra também. Aí tem umas que ficam arredias, assim, nem é isso. Até que, vamos lá, segundo, terceiro encontro, quando você vê, uma tá corrigindo a outra. Amiga, mas... Você não poderia ter feito tal coisa? Claro, elas não vão fazer uma PPS, né? Sim. Mas, amiga, quem sabe... Porque elas vão começando a ter consciência no erro da outra. E elas vão começando a ter o quê? Aprendizado. Que legal. E quando você passa a ter o aprendizado, é porque você já tá evoluindo. Evoluindo. E aí uma ajuda a outra com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. É mútuo. O que tu acha, assim, Fran, que é necessário para a mulher conseguir enfrentar e vencer a barreira do medo? Porque talvez ela tá assim, eu preciso de ajuda, o meu relacionamento não tá legal, eu preciso de uma mãozinha, eu preciso de um suporte, eu preciso do trabalho da Fran, eu preciso conversar com ela. Como é que... Mas eu tenho medo de me expor, eu tenho medo do que vão falar, e se alguém descobrir, como é que vai ser, o que vão pensar. Como vencer isso? Então, foi como eu te falei, como eu conheci essa jornada que eu vivo hoje, né? Tu tem que investir em sabedoria. Tu quer sair disso? Investe. Mas é só um relacionamento? Tem tanta gente que gosta de beber uma bebida gostosa, tem tanta gente que fuma e todo dia tá colocando R$1 naquilo. Por que você não vai investir na sua sabedoria? Por que você não vai investir no seu relacionamento? Porque se existe uma coisa que destrói a vida do ser humano, é um relacionamento no qual você construiu um patrimônio e agora você tem que dividir tudo. E se você tem pouco, tu destruiu o emocional daquela pessoa, tu destruiu tudo. Então, tu precisa investir para sair desse medo, para perder esse medo, para perder até a escassez, né? Porque tem muitas pessoas que... quando acaba um relacionamento, sempre tem uma das partes que fica com menos. Sempre tem uma das partes que sofre mais. Sim, entendi. É interessante porque às vezes a pessoa ela quer sair da situação que ela está, que ela se encontra, ela não quer mais aquilo, mas ela realmente parece que fica se batendo, né? Nos mesmos problemas. O medo de se expor, a vergonha, o que vão pensar, o que vão falar, mas ao mesmo tempo a vida está passando, o tempo está passando, ela não está se encontrando, não está se desenvolvendo, a vida dela não está indo para frente, né? Ela olha e diz assim, poxa, até quando eu vou viver nessa
essa infelicidade? Até quando eu vou viver com esses problemas? Então, eu me lembro que quando, no primeiro episódio, a gente conheceu um pouquinho da tua história, tu falou de um ponto de decisão. De um momento que tu disse assim, eu preciso fazer algo. Que tu vendeu teu apartamento, tu disse assim, eu vou sair daqui, vou sair do meio da minha parentela, eu entendi que é isso, vou ir e ele que venha comigo, né? Nós vamos, Sim. tu te posicionou. Esse posicionamento, como é que a mulher faz para chegar nesse ponto de decidir assim, agora é isso aqui, é desse jeito que eu vou andar, vou tomar essa decisão, vou participar de uma mentoria que vai mudar minha vida, vai mudar meu pensamento. Como é que faz para ter essa segurança, sabe? O que tu indica assim para uma mulher que tá nos ouvindo e que de repente tá cambaleando aí nesse medo, nesses receios? Então, gata, a melhor coisa que tu faz é encontrar a pessoa que seja especialista no assunto do que você está vivendo. Se for relacionamento, busca uma pessoa que é especialista nisso, que vai te ajudar. Tu tá com problemas financeiros, busca um mentor para isso. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, poxa, eu tô passando por dificuldades financeira, mas eu não vou pôr dinheiro em algo financeiro, sendo que eu já estou precisando. Não é um investimento. Então, se você está vivendo essa situação na sua vida, a melhor coisa que tu tem a fazer é investir. Investir em mentorias. Porque existe alguém do outro lado que viveu o que tu tá vivendo e que vai te dar o passo a passo para sair dessa situação. E só assim que tu vai conseguir. Ninguém consegue chegar a lugar algum sozinho. E tem que ter muita fé. Muita fé. Porque se não fosse eu ter encontrado Jesus naquele momento, eu te pergunto assim, até quando eu ia ficar sofrendo da forma que eu estava sofrendo e querendo até mesmo, naquela época, tirar a minha vida. E se não fosse Deus nos meus caminhos, o que seria de mim naquela época? E essa foi uma decisão tua ou teu marido? Minha. Porque nós dois éramos de religião, entende? Nós éramos de outra religião. Então, tipo, na cabeça dele... E isso foi uma outra conquista na minha vida, né? Na cabeça dele, jamais ele teria entrado numa igreja. Jamais. Né? E por isso que eu falo que foi sobrenatural, né? Porque teve um momento que... um pouquinho antes de vir embora para Porto Alegre, eu olhei para ele e disse assim... Olha... se tu quiser ir comigo, tu vai ter que ir pra igreja comigo. Senão não tem como. Claro que eu não vou negar que eu fiquei fazendo um jejum assim de uma semana para ter forças. E isso em relação a Deus, meninas, eu ensino muito dentro da minha mentoria. Porque eu não, independente de qual religião tu é, são ferramentas. Por isso que eu falo do meu trabalho Restitui, onde eu trabalho com os 2 IEs. Onde eu trabalho inteligência emocional e inteligência espiritual. Independente de qual religião que tu faz, dá certo. É sobrenatural. Eu costumo dizer assim que foi surreal tudo isso que aconteceu na minha vida. Porque foi assim uma virada de chave muito rápida. E nós somos os filhos de Deus e ele jamais vai desamparar um filho dele, né? É um fato. Vamos pensar assim, tô aqui pensando em algumas situações, né, que a gente ouve histórias, a gente sabe que muitas vezes é a realidade das pessoas. Vamos dizer que tem uma mulher que ela já viveu vários relacionamentos e sempre desencadeia na mesma situação, que é a traição. E ela já não... De repente já nem tá mais em nenhum relacionamento, mas também não tem coragem de entrar em nenhum outro, porque ela tá ferida. Ela pensa assim, nossa, eu vou entrar em outro relacionamento, eu vou sofrer da mesma forma. Tem jeito de restituir assim, a autoestima dessa mulher e ela viver uma vida feliz de novo? É que assim, eu conheço algumas pessoas que vivem isso, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei no episódio passado que é o que nós vimos, ouvimos e sentimos, né? Sim. E tudo que nós vimos, ouvimos, sentimos causa na gente
uma imagem de tudo que tu viu. É como se fosse uma TV. Tá ali. E aí, tudo que tu vê ali vai causar em você um sentimento. Seja ele bom ou ruim. O que acontece? O que essa mulher escutava lá atrás? De pai, mãe ou de tias, né? Porque quando somos crianças, nós somos criados pelo pai e pela mãe. Alguns são criados pelos avós, outros pelos tios. Mas vamos supor que é criado pelo pai e a mãe normal. Sim. Mas tem as tias em volta, né? E aí ela escuta muito assim: homem não vale nada. O homem não presta. O homem só serve para isso ou para aquilo. Então, ela vem ouvindo isso várias vezes e inconscientemente o cérebro dela aprendeu que homem não presta. Entendi. Então, ela vem tendo vários tipos de relacionamento. Baseado nessa ideia de que o homem não presta. Nessa ideia. Daí, na hora que o homem faz algo que ela não gosta, ela fica arredia. Realmente, aquela pessoa lá que falava que homem não presta, não presta. Começa a se afastar. E aí começa a repudiar a pessoa inconscientemente. E aí ela não percebe os atos dela. Que sério isso, né? É muito sério. E a gente não tem noção o quanto o nosso relacionamento atinge as nossas crianças. Porque atingiu meu filho também, né? Então, tipo, essa criança cresceu sabendo que homem não presta. Agora ela é uma adulta. E agora ela tá tendo relacionamentos. E agora ela teve vários relacionamentos. E aí agora o cérebro dela, como defesa, fala pra ela: fica sozinha que é melhor. Chega de sofrer. Para de ser boba. Homem não presta. E aí então eu decido viver sozinha. Porque é melhor. E tem jeito pra essa mulher? Sim. Sim, porque daí nós trabalhamos reprogramações de crenças, né? O que são crenças? Crenças são tudo aquilo que tu viu, ouviu e sentiu. E aconteceu contigo no primeiro momento, você viu que realmente aquilo é verdade. Entendeu aquilo como uma verdade absoluta. Sim. Então, agora é uma verdade absoluta, vivo com isso dentro de mim, eu sou isso e acabou. Entendi. O que aquela fulana falava lá atrás é verdade. Então, essa crença passa a ser uma verdade. Entendi. Porque aconteceu com ela. Aí, o que nós temos que fazer? Reprogramar esse pensamento dela. Reprogramar esse sentimento dela. E mostrar para ela que tudo que ela ouviu no passado não é sobre ela. É sobre o outro. Entendi. É como se desvinculasse esse pensamento, essa ideia, essa verdade absoluta da vida dessa mulher para que ela possa viver uma nova história. Sim, o pessoal que vai muito na igreja, eles chamam muito de maldição hereditária. Então, é como se a gente pegasse essa maldição hereditária e quebrasse ela ao meio e dissesse: deu, desvinculou. Na verdade, chega. isso é um comportamento aprendido, assim, né? Sim, que a pessoa é um comportamento aprendido. Você aprendeu aquilo e agora tu vai praticando isso a tua vida inteira. E aí, então, quando você encontra pessoas, no caso eu, uma mentora, um mentor, um treinador, ou uma febracis da vida, que foi onde eu descobri como reprogramar as minhas crenças, né? Aí você descobre que você nunca foi aquilo que disseram que você era. E que você é aquilo que você nasceu para ser. Né? Tu te descobre, né? Geralmente, quando a mulher chega pra ti com essas situações difíceis da vida dela, às vezes financeira, no relacionamento, quais são as principais crenças que elas têm e que precisam ser mudadas? Tu falou de uma ali: homem não presta, que a gente ouve muito. Tem outras assim que tu poderia nos trazer? Vamos lá. Dentro de relacionamento, homem não presta, homem só trai, o homem agride. Porque, né, quando era pequeno, via o pai e a mãe se agredindo todo momento. Agora, vamos falar do financeiro. Dinheiro não dá árvore não, tá? Tu tá achando o quê? Que eu sou um banco? Essas são as crenças financeiras. E também tem as crenças de... E que dinheiro é sujo também, não é uma crença. É uma crença, dinheiro é sujo. Tira a mão da boca, tu acabou de pôr a mão no dinheiro, vai lavar a mão agora. Então, a pessoa, quando pega dinheiro, o dinheiro vem por uma mão e sai pela outra. Porque o dinheiro é sujo, tem que lavar a mão. Né? Outra crença, assim, de empreendedorismo, né? Abrir negócio é pra rico.
Eu nasci para ser empregado e vou ser sempre empregado. O quê? Tu vai investir em loja de quê? Não, tá maluco. Isso é coisa de rico. Você não sabe empreender, tu não sabe trabalhar com isso. Não vai dar certo, não. Para. Então, tipo assim, são crenças que você escuta quando criança e tu guarda aqui. E aí, o que acontece? Tá, tudo bem. Passou, já sou adulto. Eu trabalhei com isso por algum tempo e agora eu vou abrir uma loja. Quando tu consegue atingir esse patamar... O teu cérebro te protege, mas ele te protege da forma errada. Não faz isso que não vai dar certo. Olha, lembra que disseram que o dinheiro era sujo? Pega esse dinheiro e gasta logo, dá um fim nesse dinheiro, tira da tua frente. E aí tu nunca consegue ir pro próximo nível. E aí tem pessoas que são, mulheres inclusive, que eu trabalho, né? Agora, esquecendo um pouquinho do lado de relacionamento. Mulheres que são empreendedoras, que eu também vivi isso. Antes de eu viver problemas dentro do relacionamento, eu também vivi problemas dentro do empreendedorismo. Então, eu ia lá, empreendia, gastava uma grana absurda, né? Fazia tudo o que eu queria, mas eu queria que o negócio já rendesse da noite pro dia. Gastei 10 mil. Agora... Eu quero que dê 20 no primeiro mês. No primeiro mês. E aí o cérebro te diz assim, não te falei que isso não era pra ti? Não falei que isso é coisa pra rico, porque é só rico que tem dinheiro pra estar investindo essas coisas? E aí então tu dá o próximo passo, tu começa e tu não consegue dar o próximo passo. Tu dá o primeiro e tu já não consegue mais dar o segundo. Por quê? Porque... o cérebro te protege para que você não invista mais, não gaste mais. E aí, o que tu faz? Tu retrocede. Aquilo que tu gastou, tu perde. Porque daí você nem consegue sequer vender o que tu investiu. Porque tu acha que também não presta. Não... Se não adiantou para mim, eu vou vender para quê? Eu vou jogar fora. Não valoriza, né? Não. Que interessante, olha só, tenho certeza que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, estão se identificando, estão percebendo, poxa, eu sou essa mulher, isso está acontecendo comigo. E a gente ainda tem bastante papo pela frente, mas eu já queria que tu dissesse para nós o teu Instagram, o teu Facebook, ou onde a pessoa te encontra no YouTube, para encontrar o teu material e aprender mais contigo. Gurias, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu material, sobre como eu trabalho, as dicas que eu posso estar passando para ti, inclusive para participar de mentorias, você pode me encontrar no @fransantosmentora, tá? E pelo Facebook também, Fran Santos Mentora. E vamos lá. Essa mulher decidiu, eu preciso da ajuda da Fran. O que ela vai encontrar na mentoria? Como é que funciona? Os pilares que tu aborda, a técnica que tu aborda, como é que funciona? Conta pra gente um pouquinho. Então, nós trabalhamos com 11 áreas da vida, que a gente chama os 11 pilares, né? Espiritual, financeiro, parentes, relacionamento, filhos, emocional, social, porque para nós é muito importante você doar, né? É como se você doa, tu recebe em dobro de volta. E são 11, na verdade, né? Não sei se eu cheguei a falar todos aqui, mas são esses 11 aí. E nós trabalhamos dentro do processo individual em coach. Nós trabalhamos, a princípio, a pessoa escolhe 3. Nós começamos a trabalhar ali. Também tem o financeiro que a gente trabalha. E a pessoa escolhe esses 3. A gente começa a trabalhar. Normalmente, eles falam do emocional. É o primeiro, porque ele já sabe que eu tô com o emocional abalado. A gente trabalha também profissional e saúde. Acho que era esses aí que tava faltando. Normalmente, ele vem com o emocional e daqui a pouco ele já vem pro relacionamento, que é o familiar. Entendi. Essa busca é constante. Ou então é emocional, profissional e financeiro. E... gente, não tem. Se o teu relacionamento está ruim dentro de casa, automaticamente vai abalar o financeiro. E automaticamente o emocional vai para o espaço. Sim. Então, tem 11 pontos, a pessoa que escolhe, que decide, como é que funciona? É que ali naquele momento, quando a gente pede para ela escolher, é porque eu quero saber o que ela tem para me dizer.
Entendi. Eu preciso da comunicação que ela me traz para eu entender se realmente é o emocional. Quer dizer, o emocional já vai estar abalado de qualquer forma, né? Mas eu quero saber se é realmente o financeiro dela que está abalado. Tem gente que chega ali e não fala de relacionamento, quer resolver o profissional e o financeiro, por exemplo. Entendi. Ou uma pessoa que quer emagrecer. Ele acha que ele está buscando ali melhorar a saúde. Mas às vezes a disfunção está lá no parente. Entendi. E aí você começa na comunicação dela, né? São 11. Eu não tenho conexão com Deus. Eu quero trabalhar o meu espiritual. Tá, show, vamos trabalhar o teu espiritual. E aí ela vem e me traz essas comunicações e no meio do caminho eu descubro que o espiritual dela foi o aprendizado dela dentro da onde? Do familiar, do parentes. Então é ali que nós temos que trabalhar para descobrir o porquê que hoje ele é uma pessoa que não acredita em Deus, né? Mas, claro, tem pessoas que realmente é ateu, a gente vai respeitar esse momento, vamos trabalhar os outros momentos, porque ali nós damos uma nota, né, de 0 a 10. Então, se a pessoa não acredita em Deus, ela precisa chegar a um patamar onde as coisas vão acontecer na vida dela. Se pra ela tá tudo bem não acreditar em Deus e pra ela uma nota 10, tá, show, tudo bem, vamos trabalhar os outros pilares. Os outros pontos. Então a pessoa chega pra ti, começa a conversar com ela sobre isso, quais são os próximos passos? E outra, eu acho que tem mais do que um tipo de mentoria também. Eu posso fazer individual, em grupo, online, presencial, como é que é? Então, existem mentorias presenciais, eu tenho um local, tudo bonitinho, né? Que legal. E eu faço, são 3 mentorias, ou a gente pode até englobar tudo. Só que fica muito pesado para elas, porque normalmente essas mentorias eu faço com 8 encontros. Entendi. Ou 10 encontros, dependendo da necessidade, porque às vezes a gente dá um bônus e tal. Então eu trabalho com mentoria de relacionamento, a de finanças e a mentoria de empreendedorismo. Todas elas tu pode fazer presencial ou você pode estar fazendo online. Legal, né? Legal. E aí, identificando ali, se for, vamos dizer que é uma mentoria só eu e você, né? Sim. Primeira coisa, eu vou entender vou falar contigo, vou comunicar para ti quais as áreas que eu mais estou precisando e tal. A partir dali, são 8 encontros? Esses encontros são semanais? Como é que faz? Normalmente, são 8 encontros semanais ou quinzenais. Não dá para passar muito disso, porque nós trabalhamos com os ganhos durante a semana, né? Sim. Porque o que acontece? Quando eu te trago a consciência, tu vai para casa já pensando como você vai agir. Qual a mudança que tu vai fazer. Entendi. E aí, na próxima semana, a gente trabalha em cima dos seus ganhos. E através da tua comunicação, eu já vou entender o que você está trazendo para mim. Que legal. Né? Então, eu sempre saio com um tema de casa. Sim. E tem um tema que é muito bom a gente fazer. Eu faço de vez em quando, eu posto, né? Há um tempo atrás eu tava fazendo e postando direto e tinha muita gente já fazendo a mesma coisa que eu, sem entender qual era o fundamento, mas já estavam fazendo, que é o eu sou. Como é que funciona? É assim, isso é muito usado para fortalecer a identidade do indivíduo. Eu falo indivíduo porque é homem e mulher que estão lá em busca de autoconhecimento, de autocuidado, de autoentendimento, autoajuda. Então, eu vou lá e ensino a pessoa a fazer. Eu sou forte. Porque ela se sente fraca, né? Então, a gente trabalha a identidade. Eu sou forte. Eu sou maravilhosa. Eu sou inteligente. Eu sou empreendedora. Eu sou rica. É uma coisa que não pode faltar. Porque você está profetizando na sua vida, né? Sim. Eu sou rica, eu sou milionária, eu sou abundante, eu sou amada, eu sou honrada. E aí, toda vez que tu vai fazendo esse eu sou, você vai... Isso é escrito ou isso é falado? Escrito. Por quê? Porque lembra que eu falei que tudo que você viu, ouviu e sentiu, a partir do momento que tu vê, tu tá escrevendo, tu tá visualizando, tu ao mesmo tempo está lendo, tu tá ouvindo e o teu coração tá sentindo tu fazer. Então, tu tá profetizando ali na sua vida. Todo momento está profetizando, todo momento. O quanto você é merecedor.
Que legal. Né? É uma ferramenta muito legal e essa ferramenta começa, é uma das primeiras e vai até o final. Que legal. A mentoria, ela conta, então, com atividades práticas além da conversa, né? E tudo mais. Sim. O que difere a mentoria do processo individual em coaching? Dentro da mentoria, eu englobo algumas ferramentas do coach dentro da mentoria. Mas a mentoria é mais um bate-papo para eu te ensinar como você tem que agir, para eu te ajudar nesse momento, como eu agiria, como eu posso te ajudar no processo de mudança, para você poder chegar ao estado desejado. Mas no processo em coaching, não. Esse é mais profundo. Eu vou lá na raiz do indivíduo, onde ele realmente está passando... na fase adulta, está passando dificuldades que ele passou lá atrás. E ele não sabe, porque é inconsciente. Então, eu vou lá na identidade dele, eu trabalho toda a identidade dele. Toda sessão eu faço uma ferramenta diferente da outra. E são ferramentas poderosas que realmente te faz sair de lá com um up, assim, com uma energia, um gás para continuar vivendo e querer voltar para a próxima sessão. É impossível a pessoa que faz a primeira não queira voltar para a segunda para descobrir o que mais ela pode melhorar. Até mesmo essa mulher que a gente está falando aqui, que de repente chega lá destruída, ela também recebe essa injeção de ânimo. Sim, sim. Eu posso te dizer que nas 3 primeiras sessões, assim, para ela é doloroso, né? Porque ela chega querendo falar do marido e a gente já vai para outra situação dela, fica assim, não entendi. Poxa, como assim? Não entendi. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não. É que nem esses dias, uma cliente, eu perguntei, quem é fulana? E aí ela começou a falar, mas eu não pedi para ela falar do passado dela. Eu falei para ela falar do hoje, né? E é automático. A pessoa começa a falar, eu era assim... Mas daí, conforme as perguntas, vai levando ela para trás. Aí eu faço outra pergunta, ela vai mais para trás. E aí, quando eu vejo, ela já tá falando de o que ela vivenciou lá atrás. E aí, ela vai me trazendo a comunicação que eu preciso para começar a trabalhar com ela. E daí, através da comunicação dela, eu sei qual ponto eu preciso trabalhar, como eu preciso trabalhar. E fazer com que ela traga consciência sozinha, sem eu dizer pra ela, mas tu tem noção de que aconteceu? Não. Aí tem os livros, né, que a gente indica. Por exemplo, tanto dentro da mentoria quanto dentro do processo em coaching, eu indico muito ler o livro da autorresponsabilidade, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, porque existem 6 leis da autorresponsabilidade. É um livro muito bom. Fica a indicação aí, anota Isso aí. E para relacionamento, eu indico as 5 linguagens do amor, porque existem muitas brigas dentro do relacionamento, que um é mais agitado, o outro é mais calmo. E também tem influência desse pessoas que fala de personalidade da pessoa. Não, como é que eu vou te dizer assim? Não a personalidade em si, mas o perfil da pessoa. E através desse perfil, ele traz a sua personalidade, né? Legal. Então, eu trabalho esses 3 com as minhas meninas. Ensino elas a trabalhar em cima desses livros. E muda muito. E para você mudar, não adianta só você ir lá e fazer o processo ou fazer a mentoria. Tu precisa ter a leitura. Só que existem pessoas que não têm esse costume, não tem o hábito de ler, não tem essa didática, então fica mais difícil o processo. Fica bem difícil. Na verdade, é um processo em que a gente precisa se entregar, né, para viver. É um processo realmente que vai exigir uma postura, Sim. vai exigir uma decisão de entrega, não é um milagre. A gente não tá falando aqui de milagre, a gente não tá falando aqui de algo assim, vem aqui conversar comigo que vai ser tudo diferente. É um processo, Sim. né? É um processo e que a pessoa precisa se submeter e aceitar viver. Porque assim, não tem como eu chegar aqui e fazer todo um trabalho contigo e você não buscar entender o que eu tô falando. Porque eu já sei o que eu tô falando, eu já sei o que eu tô te passando. Mas você, muitas das vezes, talvez vai discordar do que eu vou fazer na PPS. Eu mesma, às vezes, discordo. Discordo não, mas me pergunto, né? Que nem esses dias o meu treinador falou assim pra mim.
ô Fran, assista filme tal. Aí eu fiquei sem entender. Tá, vou assistir, mas por que ele mandou assistir esse filme? Não importa, só faz e deixa fluir na sua vida, porque faz o diferencial, não adianta. Sim. Eu assisti o filme que ele mandou, eu assisti e tipo assim, caiu uma ficha tremenda. Não sei se você já assistiu Sem Limites. Não assisti ainda. É um filme muito legal, meninas, assistam o filme Sem Limites, porque vocês vão descobrir o quanto vocês precisam de uma ajuda em relação a isso. O Sem Limites, ele é um cara que ele é muito inteligente, ele é um escritor e ele tá no fundo do poço. Ele tá no fundo do poço, a vida dele tá destruída, relacionamento e tal. E aí ele descobre um ex-cunhado dele tem uma droguinha. E ele toma aquela droguinha e aí dispara uma inteligência dentro dele, assim, sensacional. E pra mim, quando eu comecei a assistir aquele filme, eu falei assim, não entendi por que o meu treinador, meu coach, né, mandou assistir esse filme. Só que eu não tinha caído na real. Aí daqui a pouco eu fui. No final, o cara, ele consegue mudar a essência da droga, porque até então ela mata todo mundo, né? A pessoa começa a sentir falta e começa a morrer. E ele consegue mudar a essência dessa droga e no final ele consegue ser governador do estado. Olha e aí só. o que acontece? O que é aquela droguinha pra mim? Foi a injeção de sabedoria que eu aprendi, que eu tive dentro da Febracis. A Febracis nada mais foi do que aquela droguinha que entrou em mim e que agora te transformou, mudou que me tua história. transformou, que me trouxe a mulher inteligente, heroína, forte que eu sou hoje, né? E agora eu estou em outro patamar, né? Em outra direção, mas para eu não ficar com aquela obesidade de sabedoria ou para que aquela droguinha não me fizesse mal, né? O que eu fiz? Eu vou guardar isso para mim? Não, eu vou expandir. E aí, onde eu comecei eu tenho que mostrar isso para essas mulheres, pro pessoal. Olha só, quando eu fiz tem uma grade lá, inteligência financeira, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, é disso que eu preciso para passar para essas mulheres. Imagina, relacionamento ruim, financeiro ruim. E não sabe nem no que vai trabalhar, ou tem um trabalho e não Geralmente, sabe nem como essas desenvolver. coisas estão ligadas, né? Sim, muito. Muito. Então eu falei, eu preciso mostrar isso pra elas, eu preciso vender isso pra elas. Digo de vender a ideia, né? Elas têm que fazer isso, porque funciona, tá dando certo pra mim, vai dar pra elas. E aí também explodir, né? Depois da inteligência financeira, assim, a minha mente abriu de tal maneira que, cara, a gente deslanchou, assim, né? Que porque legal. Da mesma forma que você deslancha, e você já tem toda uma sabedoria, tu consegue fazer o teu marido, ou tua esposa, deslanchar também. Porque tem todo um joguinho de cintura ali, né? Que você acaba aprendendo na hora, então... Que legal. Quais os maiores benefícios da mentoria, na tua visão, assim? Os benefícios é a transformação. O quanto você se torna melhor. O quanto você consegue mudar para ti e para o outro e para os outros, né? Porque aqui a gente não fala só do relacionamento em si, mas do relacionamento marido e mulher. A gente fala do relacionamento em geral. Que relacionamento legal. com seus líderes, com seus parentes. Não se limita a uma situação da vida. Na verdade, a mulher tem a vida dela transformada e isso transforma tudo que em ela faz. Em geral, filhos também, amigos, parentes, tudo. As pessoas, até hoje eu escuto, as pessoas chegam em mim e falam, cara, o que tu fez? Tu tá diferente, tu tá mais inteligente, tu tá mais calma, tu tá mais tranquila, tu tá mais bonita. Eu escuto muito. Cara, há tempos atrás, quando eu tava vivendo o que eu vivi, eu me olhava no espelho e eu não me achava bonita, eu não conseguia sorrir. Eu não conseguia, o sorriso ser falso, sabe? E hoje a pessoa chega, como tu tá bonita, teu sorriso tá bonito, eu me espanto, assim, sabe? Porque, claro, agora já tá até mais tá bem normal ouvir isso, mais tranquilo. Mas antes eu levava um susto, assim, nossa, eu era tão carrancuda, assim.
Que legal ver essa transformação. Gostaria, acho que pra gente finalizar o episódio de hoje, que tu deixasse um recadinho para essa mulher que está nos acompanhando e de repente está vivendo um dia difícil. Tá vivendo, assim, um dia que ela diz hoje, eu acho que eu não consigo passar, assim, não consigo enfrentar. Talvez ela seja daqui do Rio Grande do Sul, talvez ela seja de longe. Dá um recado para que ela possa realmente ter um dia melhor. Então, minhas gatas lindas, maravilhosas, você sabe que você precisa de ajuda, então busca alguém que é especializado no assunto. Eu estou aqui para te ajudar. A melhor coisa que existe dentro de mim é estar do seu lado, te ajudando naquilo que tu precisa. Seja relacionamento, seja financeiro, seja empreendedorismo. Estou aqui para te ajudar a crescer, evoluir, melhorar como mulher. E não só como mulher, e sim a mulher que você merece ser. Então me segue no Instagram, @fransantosmentora. Tem um link na bio, se precisar pode me chamar lá e vamos conversar e bater um papo. Independente de ser do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou Brasil todo em geral, eu estou aqui, independente do lugar, tá? Porque hoje é tudo mais fácil, é tudo online também, dá para ajudar assim online. Isso aí, se você está nos acompanhando, ficou com alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo mesmo. Se você está nos ouvindo no Spotify, procura a Fran lá no Instagram, chama ela. Nós queremos ideias também de outros assuntos a serem abordados no nosso podcast, aqui o Restitui Podcast com a mentora Fran Santos. Nós queremos te ajudar e que este podcast venha realmente restituir, né, Fran? Esse é o teu propósito de vida? Sim. Esse é o meu propósito de vida, ajudar mulheres a crescer, ajudar mulheres a serem empreendedoras e cuidar dos seus relacionamentos como elas merecem ser cuidadas. Isso aí, vamos pra cima então, né? Pra cima. Vamos pra cima. Fica o nosso tchau, nosso muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais Restitui Podcast. Até mais. Até mais.